Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Tem algum visitante hoje à noite aqui, irmãos? Muitos. Glória a Deus. A vocês que nunca ouviram minha voz, tenham paciência, porque ela é meio irritante. E não reparem na minha mão esquerda. Ela é inquieta, faz parte do transtorno obsessivo compulsivo. Ela fica toda hora mexendo. Graças a paz, irmãos que estão acompanhando pela internet, no YouTube. Só um aviso, aliás, um pedido aos irmãos que acompanham na internet e também aos membros da igreja. Acessem o canal da igreja no YouTube e dê um like lá nos vídeos. Eu não manjo muito disso, eu não sei. Já começou, né? Eu não sei quantos likes é necessário para o YouTube encaminhar o vídeo, mas nós temos quase 1000 pessoas inscritas no canal. Então dê um likezinho lá, eu creio que com 1000 likes talvez, não sei, visualizações, seja encaminhado os vídeos já. Dê uma força lá para o canal da igreja, amém? Irmãos, NVI, Caleb, por favor. Se eu fosse dar um tema para a mensagem hoje, seria nossa casa, nosso tabernáculo, nosso sacerdócio. Eu já peço, irmãos, por favor, abram em Êxodo capítulo 25, por favor, irmãos. Êxodo capítulo 25, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Amém? Somente isso. E farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles. Pode sentar, por favor, irmãos. Vou fazer como pastor Gilberto Rebouça. Pode ser que eu pegue um pouquinho da unção, né? Quando o povo começa a caminhada no deserto, Deus, querendo ter um contato com o povo, Ele manda construir um tabernáculo, né? E depois veio o templo de Salomão. Mas eu não quero me ater aqui às medidas do tabernáculo, aos compartimentos, aos móveis que ali existiam. Isso aí deixa para uma escola bíblica, para uma aula de escola bíblica. Eu quero falar aqui sobre a ordenação dos sacerdotes, a sua importância. E o que é que nós herdamos disto tudo? Certo pregador disse, certa semana passada, que eu estava ouvindo uma pregação lá, ele disse que não existe mais o cargo de sacerdote. No que eu concordo com ele. Assim como não existe o cargo de apóstolo, pensamento meu. Mas existe a função apostólica em cada um de nós. Nós não temos mais o cargo em si de sacerdote, mas nós temos a função sacerdotal. Nós como servos do Senhor, como pai e mãe, ou ainda aquele que não é casado, que não é casada, mas que se apresenta como representante de Deus na sua casa. A nossa casa é um tabernáculo instituído por Deus. E nós somos os sacerdotes deste lar, ou destes lares. E a nós cabe a responsabilidade de cuidarmos, zelarmos, de apresentarmos os nossos em oração, em sacrifício. E eu queria destacar 3 funções do sacerdote, a qual nós podemos exercer nos dias de hoje ainda. A primeira função está em Levítico 16, 6, por favor. Levítico capítulo 16, versículo número 6. Que diz: Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Ao sacerdote cabia a função de fazer o sacrifício no tabernáculo. Não era qualquer um escolhido que sacrificava no tabernáculo. Era algo específico do sacerdote, levantado por Deus. Aquele que não era sacerdote se limitava ao pátio externo. Mas o sacrifício era obrigação, era um serviço do sacerdote. O sacrifício em nossos lares, ele depende de nós. Ele cabe a nós. Não é o melhor amigo, não é o parente querido, não é o irmão,
não é o pai, não é o avô, é você, como sacerdote de Deus na sua casa. Tem pessoas que, eu conversando com a Cláudia já tarde sobre isso, nós temos pessoas que parece que querem acessar mais do que o pátio externo em nossas casas. Tem pessoas que se acham no direito, Diácono Alisson, de querer entrar na sua vida, de querer se apresentar como um sacerdote dentro do seu lar. Tem pessoas que estão adentrando demais as suas casas, meu irmão. Tem pessoas que estão ultrapassando o pátio externo do seu lar e querendo exercer uma função que não cabe a ele, mas cabe a você, como sacerdote. O sacrifício no nosso tabernáculo, que é a nossa casa, ele cabe a nós. O sacrifício de tempo. Quanto tempo você tem sacrificado o seu em prol daqueles que estão com você? Nós vivemos num mundo que é uma correria só. Nós estamos num mundo onde, se você parar, alguém vem e lhe atropela. O prefeito de Fortaleza resolveu colocar 50 quilômetros nas vias dentro da cidade, nos limites de Fortaleza. Foi uma reclamação geral, porque o povo quer correr, pastor. O povo quer sair debandado dos seus lares, em rumo ao trabalho, rumo ao lazer. E nós, às vezes, somos vítimas dessa correria toda, dessa dificuldade que nós temos em, digamos assim, ministrar o nosso tempo. E nós acabamos com aquela justificativa imbecil de que não temos tempo para o nosso à noite. Nós jogamos a culpa no cansaço, no trabalho, todos os dias. E nós perdemos a capacidade de sacrificarmos o nosso tempo àqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade. Sacrifício de investimento. O que é que nós temos investido nos nossos? O que é que nós temos incentivado aqueles que estão conosco? Muitas vezes nós pagamos um colégio caro para os filhos, e muitas vezes nós passamos aquilo na cara da criança ou do adolescente. Muitas vezes nós nos achamos como os donos da razão e achar que aquilo que para nós ali é um sacrifício em vão, digamos assim. Mas nós temos que investir nos nossos. Nós temos que acreditar na capacidade de quem está ao nosso lado. Nós temos que crer eu tenho que crer que a minha esposa, a Cláudia, ela é capaz de fazer outras coisas. E se ela tiver vontade, eu tenho que investir na vida dela. Assim como ela tem que investir na minha também. Nós estamos fazendo das coisas hoje, parece que uma espécie de obrigação, irmã Nina. Nós estamos esquecendo que a nossa função como sacerdote é fazermos aquilo por amor às coisas. Nós temos que sacrificar o nosso tempo. Nós temos que investir nos nossos, com amor. Nada que é feito forçado, nada que é feito de forma obrigatória, nada daquilo vai prosperar. Nós temos que investir conversa em nosso tabernáculo. Nós temos que investir conversa, irmão, porque vai chegar um dia que o que vai restar para nós é tão somente um bom bate-papo à noite. Quando nós casamos novinhos, né, nós achamos que a relação ela se limita ao trabalho, às relações à noite. E às vezes nós esquecemos que uma boa conversa alimenta a alma. Que o sacrifício de uma boa conversa, um bom bate-papo à noite, antes de dormirmos, aquilo faz um bem tremendo
a quem está ao nosso lado, meu irmão. Nós costumamos dizer que as mulheres, elas falam demais. E que nós homens falamos pouco. O problema é que nós não respeitamos a natureza da mulher. Muitas vezes nós nem queremos nem conversar. Nós chegamos em casa, tomamos nosso banho, jantamos, já queremos assistir algo na TV ou até mesmo, não sei, ler alguma coisa, olhar o celular, a tela do celular. E depois já queremos dormir porque o outro dia vai ser mais um dia de trabalho. E nós perdemos a capacidade de sacrificarmos uma boa conversa com quem está ao nosso lado. Eu sei que o serviço às vezes aborrece, Daniel, é chato, né? Às vezes nós chegamos sobrecarregados, aquele negócio, né? Mas não perca a oportunidade de falar com a irmã Rafaela à noite, não, meu irmão, não perca. Não perca a oportunidade de dispensar a ela uma boa conversa. Não perca a capacidade, Solino, de à noite você dispensar boas palavras com a irmã Karine. Não perca essa oportunidade. Sacrifique o seu tempo. Sacrifique boas conversas com quem está ao seu lado. Nós temos também um sacrifício de zelar pela saúde. 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida dos seus nega a fé e é pior do que o ímpio. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu sou impaciente para a doença dos outros. Se a Cláudia se queixar de uma dor perto de mim, eu já perco a paciência, que eu não consigo entender muitas vezes o lado dela. Mas nós temos que zelar pela saúde de quem está ao nosso lado, meu irmão. Pela saúde dos nossos. Nós temos que sacrificar o nosso bendito tempo nos hospitais, levando os nossos filhos, é responsabilidade nossa. Não tem coisa mais chata do que esperar numa cadeira de hospital, de uma UPA ou de um frotinha. Mas é nossa responsabilidade como sacerdote, meu irmão. Não delegue suas funções para outros. Não espere que alguém faça o que você tem que fazer na sua casa. Não dê a outro uma obrigação, um direito, um dever que é seu. É sua obrigação como sacerdote. Foi Deus que o levantou como sacerdote em sua casa. E é você que tem que tomar as rédeas da coisa. O problema é que nós andamos acomodados demais. Nós andamos preguiçosos com as coisas da nossa casa. Tem pessoas que conseguem conviver com uma torneira pingando 5, 6, 7 meses e não tem coragem de trocar uma torneira, esperando que caia do céu um encanador para consertar. Ontem eu inventei de consertar o móvel lá do banheiro. Estou com o braço direito, diácono, todo doído aqui. O diacho deu trabalho, rapaz. Tirar o móvel fora, desmontar, montar de novo. Mas é minha obrigação, meu irmão. Eu sou o sacerdote lá de casa. Eu, como homem, tenho que me levantar como tal. O problema é que hoje a figura do homem ou até da mulher como dona de casa, ela tem ficado a um segundo plano. Nós estamos deixando o tempo, o mundo nos consumir e levar com ele a nossa responsabilidade de sacerdote. Porque nós não temos tomado as rédeas da coisa. Os lares estão cheios de maridos, bananas, de mulheres que não sabem se impor sobre os filhos. Você é uma sacerdotisa na sua casa, minha irmã. Você tem autoridade sobre seus filhos. Você é o homem da casa, você tem autoridade sobre seus filhos. Então exerce essa autoridade, meu irmão. O jovem de hoje, se nós dermos liberdade a ele toma conta do ambiente. São jovens que têm sempre uma resposta na ponta da língua. E você fica se perguntando onde foi que ele aprendeu isso. Na internet, meu irmão. Numa tela de 7 polegadas que está na mão dele, todos os dias. A segunda função do sacerdote, do qual nós podemos nos apossar no dia de hoje, meu irmão, está em Levítico capítulo 16, versículos 12 e 13.
Levítico 16, versículo 12 e 13 diz assim: pegará um incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Nós sabemos que o incenso representa hoje para nós as orações. Uma vez ao ano, o sacerdote ele se apresentava diante da Arca da Aliança, a fim de fazer expiação pelo povo e por si mesmo. Não é isso, Diácono Alisson? Quando o véu do templo se rasga, em Mateus 27, 51, de cima a baixo, em outras palavras, Deus está abrindo as portas do tabernáculo para nós, ou do acesso a Ele. Em nossa casa, que é o nosso tabernáculo, nós temos os nossos altares também. Nós temos o altar da nossa mesa, nós temos o altar do nosso quarto. E a mesa e o nosso quarto é muito mais do que um ambiente, do que um compartimento em nossas casas. Mas é um espaço onde, indiretamente ou diretamente, nós prestamos um culto a Deus naquele momento. Porque nós temos que aprender que a refeição, o almoço ou a janta, feito à mesa pela família, é muito mais do que encher o nosso bucho. Mas é um momento de culto, de adoração e agradecimento a Deus pelo que nós estamos a comer. O nosso leito, no qual o homem se deita, nós nos deitamos com a nossa esposa, irmãos, é muito mais tão somente do que uma cama, entre 4 paredes. Porque a palavra de Deus diz que o leito tem que ser imaculado, sem pecado. A questão é que espécie de culto nós estamos apresentando a Deus em nossos altares, em nossas casas. Que espécie de oração nós estamos apresentando a Deus na hora da nossa alimentação, na hora do nosso almoço, da nossa janta, assim seja. Eu sou de um tempo que eu almoçava assistindo o He-Man. Eu já passei dos 50 já. Porque lá em casa nós nunca tivemos esse ensinamento por parte do meu pai. Não tínhamos. Eu acho que talvez meu pai não tenha ido nem para o casamento dele na igreja. Eu acho que ele mandou foi uma carta de recomendação. Porque meu pai não ia às igrejas católicas, né? E meu avô, sendo espírita, também não aconselhava a ir da igreja. Então nós não tínhamos essa prática de almoçarmos em família. Era aquela coisa da lei de Murici, né? Cada qual por si. Cada um com um prato sobre as pernas. Mas depois que eu me casei com a Cláudia já tinha essa prática na casa dela e eu queria correr para a televisão. Mas ela não deixava, ela me chamava para a mesa. E eu achava aquilo cansativo para Dedé, eu não gostava não vou mentir. Mas, graças a Deus, eu fui pegando essa prática. E hoje nós só almoçamos, ou jantamos, ou merendamos à mesa. Eu lá no meu trabalho, que eu me aposentei, mas tem um trabalho por fora. O negócio é pesado, irmão. Lá tem o horário do lanche atrás, à tarde, 3 horas da tarde, mas eu tomo um cafezinho, eu não merendo lá à tarde. Porque eu fico esperando chegar em casa para merendar com a Cláudia, 5h30, 6 horas, né? Porque ficou como algo sagrado para nós. Então não perca a oportunidade de almoçar ao lado dos seus, meu irmão. Não perca o prazer da mesa, não perca. Aquilo é muito mais do que um estralado de talheres no prato, na louça. Aquilo é um momento de comunhão, e quando nós entendemos isso, quando nós entendemos o momento da mesa, meu irmão, meu irmão, aquilo gera milagres em nossas vidas.
Arão levava as brasas do altar para acender o incensário. Interessante que tinham que ser brasas vivas para acender o incensário. A pergunta que eu faço é: será que nossos altares estão gerando brasas vivas em nossas casas? Ou será que nós temos levantado da mesa pedindo a Deus para aquela refeição terminar logo? O nosso leito conjugal é um altar levantado a Deus também, meu irmão. Quando nossas relações, elas vêm de maneira saudável, sem a presença do pecado, aquilo gera vida em nossas almas, meu irmão. Agora eu me lembrei do pastor Flávio quando disse que o irmão foi pedir o conselho para o casamento e o irmão aconselhou procurar um sex shop, né? Sex shop, né? E eu morro de medo dessas coisas. Porque é um risco enorme de você fazer daquilo um costume na sua casa. De você perder o prazer na pessoa que está ao seu lado. E o prazer ser motivado por algo que ela veste ou coisa parecida. Ou por algo que ambos dizem. Tenha muito cuidado com esses subterfúgios. Tenha muito cuidado com essas coisas que o mundo quer nos apresentar, a fim de alimentar a sua vida a dois. Tenha muito cuidado com as pessoas que vivem lá fora, que não compreendem a importância de um leito imaculado. Tenha muito cuidado com o que andam ensinando a você lá fora, ou dando como dica, como conselho. Aprenda a amar quem está ao seu lado pelo que ela é. Aprenda a amar quem está ao seu lado pelo que ela representa para você. E não pelo calor de uma noite a dois. Porque o dia virá que tudo isso vai passar. O que vai restar é a presença da pessoa ao seu lado. O que vai restar é o caráter, é uma boa conversa, é a educação, é o respeito que ela tem por você. É isso que vai restar no casal. Tenha muito cuidado para não direcionar a sua vida, achar que ela gira em torno de um prazer a dois. Terceira função do sacerdote que nós podemos herdar no dia de hoje. Josué capítulo 3, versículos 5 e 6. Josué capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Josué vai dar aos sacerdotes a importância que eles tinham de marchar à frente do povo. É nossa missão como sacerdotes, vocês mulheres como sacerdotisas, tomarmos a frente dos nossos em nossas guerras. Eu sei que às vezes o cansaço e o desânimo, eles tentam nos parar, tentam nos impedir de irmos em frente. Mas nós temos que lutar a guerra dos nossos, meu irmão. Nós temos que tomar a frente. Isso cabe aos dois, principalmente ao homem da casa. Tem homem que acha que a obrigação de procurar uma vaga no colégio público para o filho é a obrigação da mulher. Tem homem dentro de casa que acha que levar o filho para o hospital para uma consulta ou para um atendimento médico, uma urgência, é função da mulher. Tem homem que acha que ir ao colégio para a reunião dos pais
irresponsáveis é a obrigação somente das mulheres. Tem homem que acha que defender as causas do filho lá fora, quando o filho briga ou quando alguém vem ofender, é a obrigação da mulher. É obrigação nossa como homem, meu irmão, nos colocarmos à frente dos nossos em nossas batalhas, nossas guerras. Somos nós que temos que guerrear, tomar a frente por eles. Nós temos que esquecer ou acabar com essa coisa de delegar as funções, tudo em cima da pobre da mulher em casa. Tem homem que tem filho de 20, 25 anos e nunca aprendeu a dar um banho no filho quando era criança, porque acha que é obrigação somente da mulher. Que não limpa um cocô do filho recém-nascido, porque acha que é obrigação da mulher. São nossas batalhas do cotidiano que vai dizer quem você é diante de Deus, se você é um sacerdote digno da função ou não. São essas coisinhas pequenas que nós menosprezamos às vezes, que nós achamos desprezíveis. É ela quem diz quem você é na sua casa, meu irmão. Se você é homem, se você é um banana dentro de casa, ou se você é alguém que se escora na sua esposa. São essas coisas pequenas, quem vai falar por você. Porque no dia que numa conversa a sua esposa for confrontada e alguém diga, e o seu marido o que é que faz? Porque ela tem que ter orgulho em dizer que ele me ajuda e muito, que ele não me deixa na batalha sozinha. O problema é que nós relaxamos demais e perdemos nossa autoridade como um homem. Nós achamos que a autoridade é tão somente dar ordens dentro de casa, deitado no sofá com o controle remoto nas mãos, a procurar uma série ou um filme na Netflix. Batalhe as guerras de sua família, meu irmão. Participe mais. Seja mais presente nas coisas do colégio dos seus filhos. Tem pai que não sabe de onde fica o colégio do filho, nem quem é a diretora do colégio, a coordenadora. Lá em casa, a reunião no colégio, quem vai somos eu e a Cláudia, porque somos nós dois que temos que ouvir os elogios e as reclamações da Gabi. Lá em casa nós temos 2 netos, um de 3 anos e um de 3 meses. Ou vai fazer 3 meses agora, semana que vem. E o zelo, o cuidado com ele, cabe a nós, a mim e a Cláudia. Dar banho, trocar, botar para dormir. São responsabilidades divididas, porque a guerra não é somente dela, mas a guerra é nossa. Quarto e último ponto, meu. Êxodo capítulo 28, versículo 1 ao 5. Êxodo capítulo 28, versículo 1 ao 5. Diz assim: Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dê habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fio de tecido azul, roxo e vermelho. Eu estava preparando essa reflexão e faltava algo para a conclusão da reflexão.
Aí no dia 31 do mês passado, uma segunda-feira, quem teve a oportunidade da palavra foi a Vitória. E em meio à ministração da Vitória, Deus abriu a minha mente para o encerramento dessa reflexão. Vê como Deus fala conosco de forma tremenda. A Vitória pediu para abrir a Bíblia, 1 Samuel. E eu sentado, eu confesso que minha preocupação era encerrar essa reflexão. O que é que eu vou colocar no final aqui? E quando a Vitória começou a pregar, Deus começou a abrir a minha mente, o encerramento da reflexão. Obrigado, Vitória. Deus abençoe a você. Talvez o irmão esteja perguntando o que é que o texto tem a ver. Essas vestes do sacerdote. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Diz que quando Ana chega no templo, ela vai encontrar Eli sentado numa cadeira escorada em uma das colunas do templo. Nós conhecemos a história de Eli, de um sacerdócio falido, onde seus filhos não tinham respeito pelo ambiente, pelo espaço sagrado. Quando Ana chega, a visão que eu tenho, que eu consigo imaginar, é de um sacerdote relaxado. Tente visualizar a cena na sua mente. Ali sentado numa cadeira, escorado na coluna do templo. Certamente com os pés a balançar, mostrando total desleixo pelo ambiente, pela sua função como sacerdote. Era um espaço onde os filhos faziam o que queriam. Os filhos deitavam e rolavam. Nós estamos perdendo, ou a sociedade quer que nós venhamos a perder, a nossa autoridade de sacerdote. E o que segura um sacerdócio não são os conceitos do mundo lá fora. O que molda, o que veste o sacerdote é a pessoa de Jesus Cristo. Volta lá para o versículo 5, por favor, Caleb, de Êxodo 28. E usarão linho fino, fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Fica de pé, por favor, irmãos, que eu já vou encerrar. Por que as vestes de Arão tinham que ter essas prerrogativas? O linho fino nos remete à santidade de Jesus. O ouro nos remete à sua autoridade como filho de Deus. O tecido azul nos indica que ele desceu do céu para nós. O roxo diz respeito à sua autoridade como rei dos reis. E o vermelho é o seu sangue derramado na cruz por nós. Todo sacerdócio tem que ser revestido da pessoa de Jesus Cristo, sem o qual nada funciona. Nenhum templo, nenhum tabernáculo que nós queiramos erguer ficará de pé se não tiver a glória de Deus manifestada nele. Em vão trabalham aqueles, em vão, sem a presença de Deus. Para você que é solteiro esta noite,
que está achando que talvez a palavra seja direcionada aos casais, ao homem e à mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você, Mantisca. Se você estiver revestida com as vestes sacerdotais, Mantisca, Deus vai levantar um tabernáculo na sua casa, um templo de adoração a Ele. Se você que é pai, se você que é mãe, estiver revestida das vestes sacerdotais, a sua casa será um lugar de bênção, onde o altar vai gerar brasas vivas, e a oração chegará até as narinas de Deus. O segredo não está em ganhar muito ou pouco dinheiro. O segredo não está em falar alto ou falar baixo, em gritar ou não gritar. O segredo está em estar revestido de Deus. É Jesus Cristo que nos levanta. Foi Ele que nos chamou para sermos sacerdotes. É isso que nós temos que entender somente. Se nós tomarmos posse das vestes sacerdotais, meu irmão, nada ficará de pé, nenhum inimigo não ficará de pé na sua casa. Tenha certeza que sua casa será uma casa próspera. E sua família andará nos caminhos do Senhor, ainda que demore, mas andará, meu irmão. Basta que você se revista da pessoa de Jesus Cristo.